Fala galerinha do Zap, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos fazer o capítulo 1 da teoria Tensei Shitara Slim Data Ken, o dragão da antimatéria. Então vamos nessa, puxa a vinheta, editor, que sou eu. Pokémons pelo céu, criação cruel, tipo dragão. Pokémon teu criou da criação. É o tempo e espaço, antimatéria, lindo sagrado, tudo nascer. Seus três filhos juntos são a imagem de Deus. Capítulo 1. O encontro no abismo de sombras. A escuridão da caverna da estrela era densa, silenciosa, quase viva. O recém-nascido Rimuru Tempest, ainda em sua forma de Slim azul brilhante, avançava lentamente, absorvendo minerais e pequenos monstros para testar seus novos poderes. Cada passo, ou melhor, cada salto gelatinoso, era uma mistura de fascínio e confusão. Seu corpo vibrava levemente, ainda se acostumando às habilidades que o grande sábio descrevia com voz calma em sua mente. A área segura. Nenhum inimigo de nível crítico detectado, informava a voz mecânica. Bom saber, Rimuru murmurou, animado. Isso significa que não tem nada perigoso aqui, certo? No instante em que terminou a frase, um vento frio percorreu a caverna. As paredes de pedra vibraram, e uma sensação estranha percorreu o corpo gelatinoso de Rimuru, como se o ar tivesse sido arrancado do mundo por um momento. Atenção! Flutuação dimensional detectada. Flutuação, o quê? Rimuru recuou, formando um pequeno pseudópode de defesa. No fundo da gruta, uma fenda negra se abriu. Não era apenas escuridão. Era um vazio que engolia a luz, um pedaço de noite viva que girava em espirais vermelhas. De dentro, um som suave ecoou, algo entre um rugido distante e o choro de uma criança. Rimuru sentiu a presença antes de ver. Era uma energia pesada, antiga, mas frágil. Quando a fenda se estabilizou, uma pequena criatura caiu lentamente, como se flutuasse na ausência de gravidade. Seu corpo era cinza metálico, protegido por placas douradas que lembravam uma armadura. 6 garras negras com pontas carmesim se mexiam de maneira lenta, quase preguiçosa. Os olhos vermelhos brilhavam na penumbra, mas havia neles um brilho confuso, quase infantil. O que é isso? Rimuru balançou, curioso. Parece um dragãozinho. A criatura ergueu a cabeça, fitando o Slim com atenção. Nenhum som, apenas o silêncio carregado da caverna. Então, ela cambaleou e desabou com um plof suave, como se estivesse exausta. Alerta! Entidade desconhecida. Energia anômala registrada. Risco potencial alto, avisou o grande sábio. Rimuru hesitou por um instante, mas algo dentro dele, talvez instinto, talvez simples empatia, o fez se aproximar. Ei, você tá bem? Sua voz ecoou na caverna. Parece que passou por maus bocados. A pequena criatura mexeu uma das garras, soltando um som baixo, quase um ronronar fraco. Não havia agressividade. Pelo contrário, a sensação que Rimuru sentia era de solidão esmagadora. Contato seguro. Nenhum sinal de hostilidade. Ufa! Rimuru relaxou, abrindo um pseudópode para tocar levemente a carapaça dourada. Sabe, você me lembra alguém que acabou de cair no mundo novo. Bem-vindo ao clube, amigão. Quando o Slim encostou na criatura, uma onda de energia percorreu o ar. Imagens fugazes invadiram sua mente. Um céu invertido, espelhos quebrados, mundos colidindo. E, no centro, esse pequeno dragão, sozinho em um mar de nada. Você também veio de outro lugar, não é? Rimuru sussurrou, impressionado. A criatura ergueu os olhos vermelhos, encarando-o. Então, uma voz fraca, não audível, mas sentida dentro da mente, respondeu. Nome. Rimuru recuou, surpreso. Nome. Você quer um nome? Nome. Preciso ficar aqui. O Slim sorriu, mesmo sem boca. Ele sabia o que significava dar um nome. Era criar um laço, um vínculo de existência. HM, você tem cara de algo poderoso e meio misterioso. Que tal, Giratina? Um nome que soa como guardião do universo. Gostou?
A criatura piscou lentamente. De repente, uma luz negra e dourada explodiu da carapaça. Correntes de energia envolveram Rimuru e o pequeno dragão. Era como mergulhar em oceanos de sombras e estrelas. Processo de nomeação iniciado. Ajuste de mana em curso, e Rimuru tentou se mover, mas a onda de magia o paralisou. O que é isso? O corpo do dragão brilhou intensamente. Placas douradas se rearranjaram, e uma névoa negra cobriu suas garras. Quando a luz se dissipou, olhos mais vivos e uma aura mais firme emanavam da criatura. Ela parecia mais consciente, mais presente. Giratina, gosto. Rimuru sentiu uma conexão instantânea, como se um fio invisível ligasse suas almas. Então seja bem-vindo à minha nova vida, Giratina. O Slime balançou, alegre. Acho que vamos nos divertir juntos. No silêncio da caverna, dois seres de mundos diferentes haviam acabado de formar um pacto que mudaria o destino de Tempest. Fim do capítulo 1. Capítulo 2, Ecos do Mundo Inverso. A caverna estava mais silenciosa do que antes. Depois do clarão da nomeação, uma leve neblina negra serpenteava pelo chão, como se a própria sombra de Giratina tivesse ganhado vida. Rimuru balançou seu corpo gelatinoso, tentando dissipar a estranha energia. Ajuste de mana concluído. Vínculo estabelecido, anunciou o grande sábio em sua mente. Uau, que sensação esquisita! Rimuru murmurou. Parece que meu corpo inteiro foi recarregado com escuridão. À sua frente, Giratina, ainda em sua forma de bebê terrestre, piscou devagar. Os olhos vermelhos brilhavam como rubis, mas agora havia uma consciência mais nítida ali. O dragão esticou uma das garras, arranhando de leve a pedra do chão, produzindo faíscas carmesim. Ei, tá tudo bem com você? Rimuru perguntou, aproximando-se. Esse brilho não vai explodir, né? Fome. A voz ecoou diretamente na mente do Slime, suave e arrastada. Ah, entendi. Esse é um problema que eu sei resolver. Rimuru procurou ao redor e encontrou alguns cristais mágicos que havia coletado durante a exploração. Ele se aproximou com cautela e estendeu um pseudópode, oferecendo-os. Aqui, prova isso. Tem bastante energia. Giratina inclinou a cabeça e, de repente, engoliu os cristais inteiros, as garras negras se iluminando enquanto a energia era absorvida. Uma leve vibração percorreu a caverna, como se o espaço tivesse dado um pequeno solavanco. Bom. Mundo estranho. Mas bom. Rimuru sentiu uma pontada de curiosidade. Mundo estranho, né? Então você realmente veio de outro lugar. Talvez parecido com o meu antigo mundo. Lugar inverso. Tudo ao contrário. Lá, nada. A descrição vaga fez Rimuru imaginar um espaço sem céu, sem chão, apenas reflexos quebrados. Um lugar solitário. Ele não pôde evitar um pequeno suspiro. Então você também está perdido. Bom, agora nós dois temos companhia. Giratina inclinou a cabeça, como se considerasse aquelas palavras, e então emitiu um som baixo, algo entre um ronronar e um rugido abafado. Uma onda de sombra se espalhou pelo chão, mas não era ameaçadora, era protetora. Conexão de afinidade fortalecida, informou o grande sábio. A presença da criatura está fundindo levemente sua mana sua. Fundindo? Rimuru balançou, surpreso. Isso significa que a gente compartilha energia. Correção. Processo de simbiose parcial. Benefícios mútuos prováveis. Então somos parceiros de verdade. Olha só, Giratina, já estamos ficando poderosos sem nem tentar. O dragãozinho abriu os olhos, e por um breve momento um cintilar dourado percorreu suas asas escuras. A sensação era de que a realidade havia tremido por um instante. Antes que pudessem conversar mais, um estrondo ecoou ao longe. As paredes da caverna tremeram, pedras caíram do teto, e um rugido gutural reverberou pelas profundezas. O que foi isso? Rimuru se virou para a escuridão. Hostil detectado. Classe: serpente espectral, avisou o grande sábio. Uma sombra serpenteante deslizou para dentro da luz fraca. Um enorme dragão de névoa, coberto de escamas translúcidas que cintilavam como vidro. Seus olhos famintos brilharam ao ver os dois. Ah, ótimo, logo um chefe de área.
Rimuru resmungou. Giratina, consegue lutar? Giratina não respondeu em palavras. Em vez disso, seus olhos vermelhos arderam, e as garras negras se abriram como pétalas afiadas. Pequenas rachaduras no ar começaram a se formar ao redor dele, distorcendo a luz. Rimuru sentiu a conexão pulsar dentro de si, a energia de ambos se misturando. Parece que vamos ter nosso primeiro combate juntos. Vamos mostrar a esse dragão quem é que manda. Giratina avançou. Um único movimento de sua garra rasgou o ar, criando uma fenda que lançou o dragão de névoa para trás com um rugido ensurdecedor. A batalha acabava de começar, e Rimuru percebeu que seu novo amigo não era apenas um bebê perdido. Ele era uma força que poderia desafiar o próprio tecido do mundo. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. A fenda e a promessa. A caverna inteira vibrou quando o dragão de névoa se reergueu. Seu corpo translúcido refletia a luz das fendas que surgiam ao redor de Giratina, criando um espetáculo de cores distorcidas. Cada rugido ecoava como se fosse ao mesmo tempo próximo e distante, como um trovão que vinha de dentro da terra. Esse bicho é rápido! Rimuru exclamou, recuando em pequenos saltos gelatinosos. Giratina, cuidado! Giratina não respondeu em palavras. A aura negra que emanava de seu corpo começou a se condensar, formando uma camada quase líquida que ondulava com a gravidade. Pequenas rachaduras brilhavam no ar, como espelhos prestes a quebrar. Análise concluída. Inimigo é uma manifestação etérea, resistente a ataques físicos. Sugestão: uso de magia de distorção espacial, informou o grande sábio. Magia de distorção, isso é com você, parceiro. Rimuru vibrou. Giratina ergueu as garras. O ar ao seu redor tremeu, criando uma sensação de vácuo, e então uma rajada de pura antimatéria se abriu em forma de arco. A fenda engoliu parte da névoa do inimigo, que soltou um grito estridente ao ter sua própria essência puxada para dentro do vazio. Mas a criatura não desistiu. Ela se recompôs em um segundo, lançando uma rajada de neblina venenosa que preencheu a sala como uma cortina sufocante. Isso vai ser um problema. Rimuru recuou, ativando resistência a venenos para proteger seu núcleo. Giratina, aguenta firme. O pequeno dragão avançou sem hesitar. Suas asas negras, mais sombras do que carne, se abriram de repente, absorvendo parte da névoa. Com um movimento brusco, ele dobrou o espaço à frente, criando uma esfera que distorcia a luz. Dentro dela, o rugido do dragão de névoa ficou abafado, como se estivesse preso entre duas realidades. Preso, a palavra ecoou fraca, mas firme, na mente de Rimuru. Boa! Rimuru saltou para perto, expandindo seu corpo para envolver a criatura aprisionada. Minha vez de dar o golpe final. Usando o predador, Rimuru começou a absorver a essência da fera. A névoa lutou, girou e gritou, mas a combinação do vazio de Giratina e a habilidade de Rimuru era implacável. Em poucos segundos, o monstro se desfez em partículas de luz, deixando apenas um eco distante. Silêncio. Apenas o som suave da respiração de Giratina permaneceu. Ele cambaleou, as garras tremendo, antes de cair de joelhos. Ei, parceiro! Rimuru deslizou até ele. Você está bem? Cansaço, mas, bem, os Lime suspirou de alívio. Você é incrível. Sério. Mas também é só um bebê, não esquece disso. Não vai se esgotar assim de novo, ouviu? Giratina inclinou a cabeça, como se estivesse processando a bronca. Então, com um movimento lento, tocou levemente a superfície gelatinosa de Rimuru. Um calor suave, inesperado para uma criatura de pura sombra, percorreu o corpo dos Lime. Obrigado, parceiro. Rimuru congelou por um momento. Era a primeira vez que sentia uma emoção tão clara vinda dele. Gratidão. E, é claro, somos uma equipe agora. Enquanto descansavam, o grande sábio interrompeu o momento. Aviso. O ato de distorção espacial abriu uma fenda instável. Risco de colapso dimensional em progresso. O quê? Rimuru girou seu corpo, procurando o ponto de instabilidade. Atrás deles, uma pequena rachadura brilhava, pulsando como um coração. Dentro dela, podiam-se ver fragmentos de um céu invertido, onde as nuvens pareciam correr ao contrário e a gravidade não fazia sentido.
Giratina fixou o olhar na fenda. Seus olhos vermelhos refletiam uma mistura de saudade e medo. Meu lar, sua voz ecoou, mais clara que nunca. Mas perigoso, muito perigoso. Rimuru percebeu que aquela fenda podia ser a chave para entender de onde Giratina viera, mas também podia ser uma ameaça gigantesca para todo o mundo. Entendi, disse o Slime com firmeza. A gente não vai deixar isso crescer. Se esse mundo inverso for perigoso, então vamos encontrar uma forma de controlá-lo. Juntos. Giratina fechou lentamente os olhos. Sua sombra se espalhou pelo chão, envolvendo a rachadura com um manto escuro. A fenda brilhou uma última vez antes de desaparecer em um estalo suave. Promessa, juntos. Rimuru sorriu. Isso aí. Juntos. Seja lá o que esse mundo jogar na gente, a gente encara. Enquanto as paredes da caverna voltavam ao silêncio, algo invisível se solidificou entre eles. Um pacto silencioso, não apenas de sobrevivência, mas de destino. Dois seres de universos diferentes, unidos por acaso, ou talvez por algo muito maior. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. O sopro da floresta negra. O ar úmido da caverna havia se acalmado depois da batalha, mas Rimuru sentia que algo dentro dele mudara. A energia da fenda e a presença de Giratina deixavam seu núcleo vibrando como se tivesse absorvido uma nota de música impossível. Análise concluída. Parte da mana do mundo inverso foi incorporada ao núcleo do hospedeiro. Benefícios potenciais: aumento de resistência e percepção dimensional, anunciou o grande sábio. Percepção dimensional. Rimuru se balançou, curioso. Isso soa incrível e perigoso. Perigo real. A voz de Giratina ecoou baixa, mas firme. Espaço, frágil. Cuidado, acho que não quero rasgar a realidade sem querer, respondeu Rimuru com um sorriso nervoso. Depois de um breve descanso, Rimuru decidiu que era hora de sair da caverna. Ele já havia absorvido bastante mana bom, não podia ficar escondido para sempre. Ei, Giratina, que tal dar uma volta lá fora? Prometo que tem menos goteiras. O pequeno dragão inclinou a cabeça, as asas sombra ondulando levemente. O ronronar suave escapou de sua garganta, sinal de aprovação. A saída da caverna revelou um mundo completamente diferente. O céu tingido de laranja indicava o fim da tarde, e a floresta negra se estendia em um mar infinito de árvores gigantes. Um vento frio trouxe consigo o cheiro de terra úmida e de criaturas selvagens. Rimuru se moveu animado, saltando de pedra em pedra. Uau, é mais bonito do que eu imaginava. E também parece cheio de coisas que podem nos devorar. Giratina observava em silêncio. Os olhos vermelhos percorriam cada sombra, cada movimento nas copas das árvores, como se enxergassem algo além da simples luz. Sua presença deixava o ar ao redor levemente mais pesado, fazendo pequenos insetos e pássaros fugirem em silêncio. Ambiente hostil. Várias presenças de alto nível detectadas, avisou o grande sábio. Era o que eu temia. Rimuru suspirou. Parece que vamos ter que ser cuidadosos. Enquanto avançavam, Giratina parou subitamente. Seu corpo inteiro se enrijeceu, e as garras rasgaram levemente o solo. O que foi? Perguntou Rimuru. Algo veio antes que o Slime pudesse reagir. Um estrondo de passos ecoou pela floresta. De trás das árvores, surgiram criaturas enormes, peludas, com presas curvas, lobos das sombras, seus olhos brilhando como brasas. Eles cercaram os dois em segundos, rosnando e exibindo fileiras de dentes afiados. Ah, claro, lobos demoníacos. Rimuru murmurou. Era só o que faltava. O líder, um lobo de pelagem negra com uma cicatriz cruzando o rosto, avançou lentamente, farejando o ar. Quando seus olhos encontraram Giratina, o animal recuou por um instante, um lampejo de medo atravessando seu olhar. Mas a fome e o instinto logo venceram a hesitação. Parece que não temos escolha, disse Rimuru. Giratina, está pronto? Giratina abriu as asas, e a floresta pareceu escurecer. As sombras das árvores se alongaram, formando padrões impossíveis no chão. Os lobos pararam, confusos, enquanto pequenas rachaduras de luz vermelha surgiam no ar. Rimuru sentiu a conexão entre eles pulsar novamente, mais forte que nunca.
Beleza. Vamos mostrar para eles que não somos presas fáceis. O líder uivou, e a matilha inteira avançou. Mas antes que alcançassem os Slime, Giratina ergueu as garras. Uma onda de pura distorção varreu o campo, dobrando o espaço à frente deles. Os lobos foram arremessados para trás, como se tivessem colidido com uma parede invisível. A floresta ficou em silêncio. Alguns lobos recuaram imediatamente, gemendo. O líder permaneceu por um instante, rosnando para a Giratina, mas a pressão da aura do dragão obrigou-o a baixar a cabeça, recuar e desaparecer entre as árvores. Rimuru balançou, impressionado. Isso foi espetacular. Acho que você acabou de nos dar passagem VIP pela floresta. Giratina recolheu lentamente as asas. Sua respiração era pesada, mas seus olhos brilhavam como uma determinação silenciosa. Protegê-lo é minha escolha. Rimuru ficou em silêncio por um momento, surpreso com a clareza daquelas palavras. Obrigado, parceiro. Mas vamos combinar uma coisa. Eu também vou proteger você. Nenhum de nós está sozinho aqui. Giratina inclinou a cabeça, e uma centelha dourada cruzou seus olhos. Por um instante, Rimuru teve a impressão de ver um futuro distante. Um Giratina majestoso, adulto, pairando sobre um céu quebrado, e ele próprio, não mais apenas um Slime, mas algo muito maior. O vento soprou forte, balançando as árvores. Era apenas o começo de uma jornada que desafiaria não apenas aquele mundo, mas todas as fronteiras entre realidades. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. O sussurro da tempestade. A lua cheia pendia sobre a floresta negra, filtrando sua luz prateada pelas copas das árvores. Rimuru e Giratina avançavam em silêncio, os sons da mata noturna os acompanhando. Grilos, corujas distantes e, de vez em quando, o estalho seco de galhos quebrando sob patas desconhecidas. Depois do encontro com os lobos das sombras, a atmosfera parecia diferente. Não era só um medo que se dissipara, era como se a própria floresta os reconhecesse, abrindo espaço para os dois. Observação: nível de ameaça local reduzido. Algumas criaturas evitam aproximação, informou o grande sábio. Então quer dizer que agora temos status de chefes de área. Rimuru brincou. Nada mal para um Slime e um dragãozinho. Giratina, ao seu lado, soltou um ronronar baixo, quase um riso. As asas sombra ondularam como se respondessem à piada. Força atrai respeito, ou medo? Bom, contanto que eles não tentem nos devorar, eu aceito os dois, respondeu Rimuru, saltando para cima de uma raiz alta. De repente, um estrondo distante cortou a noite. Um vento frio percorreu a floresta, trazendo consigo o cheiro metálico da chuva. Mudança climática detectada. Formação de tempestade anômala a leste. Rimuru olhou para o horizonte. Entre as árvores, nuvens escuras se agitavam em um padrão estranho, como se estivessem sendo puxadas para um ponto específico. Relâmpagos surgiam e desapareciam em silêncio, sem o som habitual do trovão. Isso não parece uma tempestade normal, murmurou. Giratina ergueu a cabeça, olhos vermelhos fixos no céu. Mana instável, algo chamando. Você quer dizer que essa tempestade tá atraindo você? Giratina não respondeu, mas a sombra ao seu redor ficou mais densa, como se sua própria essência reagisse ao fenômeno. Tá bom, entendi. Rimuru respirou fundo. Se é perigoso, precisamos investigar antes que cresça. Eles seguiram na direção da anomalia. À medida que avançavam, a floresta parecia mudar. As árvores ficavam mais retorcidas, o solo mais úmido, e a mana do ar vibrava como um tambor distante. Cada passo fazia o chão brilhar levemente, como se o espaço estivesse rachando. Após uma longa caminhada, chegaram a uma clareira. No centro, um lago negro espelhava o céu, mas o reflexo não mostrava as nuvens, mostrava algo diferente. Um céu invertido, cheio de fendas vermelhas e constelações impossíveis. Rimuru se aproximou com cautela. Isso é o mundo inverso. Parece com as visões que vi quando te dei um nome. Giratina permaneceu imóvel, os olhos fixos no lago. Suas garras tremiam levemente, e uma aura dourada começou a percorrer sua carapaça. Lar, fragmento do meu lar, mas distorcido. O lago começou a ondular sozinho, criando círculos perfeitos.
Do fundo, uma luz vermelha emergiu lentamente, formando a silhueta de algo vivo. Alerta! Entidade desconhecida detectada. Origem: dimensão reversa. A voz do grande sábio soou mais urgente do que nunca. Antes que pudessem reagir, a água explodiu em uma coluna negra. Dela surgiu uma criatura feita de pura névoa, com olhos brancos que giravam como redemoinhos. Era maior que Giratina, sua forma oscilando entre um animal e um espectro. Rimuru sentiu o núcleo gelar. Mas o que é isso? Eco da minha espécie. A voz de Giratina soou pesada, quase triste. Um fragmento que não deveria existir. O espectro soltou um rugido que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, fazendo o lago tremer. O ar ficou mais denso, e pequenas rachaduras surgiram no espaço ao redor da clareira. Rimuru ativou imediatamente percepção ultrassônica, mas o grande sábio interrompeu. Aviso: a entidade não segue leis físicas. Ataques convencionais terão eficácia limitada, então, como a gente luta contra isso? Rimuru exclamou. Giratina avançou um passo. Sua sombra se estendeu até tocar a água, criando padrões circulares que respondiam ao movimento do espectro. As asas sombra se abriram, revelando um brilho vermelho intenso. Eu luto. Esse é meu dever. De jeito nenhum você vai enfrentar isso sozinho. Rimuru se colocou ao lado dele, seu corpo brilhando com a energia da simbiose. Somos parceiros. Se esse negócio veio do seu mundo, então é problema meu também. O espectro rugiu novamente, e uma onda de névoa começou a engolir a clareira. O ar crepitou, distorcendo a luz da lua. Rimuru sentiu o laço com Giratina pulsar mais forte do que nunca, como se suas almas se fundissem por um instante. Vamos acabar com isso juntos, disse Rimuru, sua voz ecoando no silêncio. Juntos. A resposta de Giratina soou clara, carregada de uma força antiga. Quando os dois se prepararam, uma energia vermelha e azul explodiu ao redor deles, iluminando a noite. O lago inteiro brilhou, refletindo não apenas a lua, mas dois mundos colidindo. E assim, a batalha contra o eco do mundo inverso começou, um confronto que não apenas testaria suas forças, mas também revelaria os segredos que ligavam Giratina ao destino daquele novo universo. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. O eco do abismo. O ar da clareira se retorceu como se estivesse vivo. Relâmpagos vermelhos cortavam o céu, refletindo no lago negro que oscilava em ondas silenciosas. O eco do mundo inverso rugiu, e o som não era apenas ouvido, era sentido dentro do núcleo de Rimuru, como uma melodia quebrada tentando arranhar a própria realidade. Rimuru firmou seu corpo gelatinoso e expandiu seus sentidos. O grande sábio falou em sua mente com um tom mais sério que nunca. Análise em andamento. A entidade é uma projeção instável de matéria reversa. Ponto fraco. Centro dimensional localizado no núcleo de luz vermelha no peito. Entendi. Rimuru vibrou. Giratina, precisamos atacar aquele núcleo. Giratina não respondeu em palavras. Seus olhos vermelhos brilharam com uma intensidade quase divina, e rachaduras carmesim começaram a abrir no chão ao seu redor. As asas sombras se expandiram, absorvendo a luz da lua e transformando-a em um arco de escuridão líquida. O eco avançou primeiro. Sua forma mutante se esticou em tentáculos de névoa que atravessaram o ar como lâminas. Rimuru saltou para o lado, ativando o movimento predatório para se esquivar. Cada golpe deixava rastros de distorção, como se o espaço estivesse sendo rasgado. Esse bicho é rápido demais. Rimuru gritou. Giratina, precisamos encurtar a distância. Giratina rugiu baixo. De repente, o espaço à sua frente dobrou, criando um atalho invisível. Em um piscar de olhos, ele surgiu atrás do espectro, garras envoltas em energia negra. Crack! O golpe acertou em cheio o ombro do inimigo, abrindo uma fenda que brilhou em vermelho vivo. Mas a criatura não caiu. Ao contrário, sua forma líquida se recompôs, e uma rajada de energia antimatéria explodiu em todas as direções. Rimuru instintivamente expandiu seu corpo para proteger Giratina, absorvendo parte da onda. Aviso: contato prolongado pode comprometer a integridade do núcleo. Eu sei. Rimuru retraiu a massa, sentindo o calor da distorção vibrar dentro de si.
O eco rugiu mais uma vez, agora com uma frequência mais aguda, e o lago inteiro começou a subir, formando colunas de água que giravam em espirais. Esse é meu reflexo. A voz de Giratina ecoou na mente de Rimuru. Parte de mim, que não aceita este mundo. Rimuru congelou por um instante. O reflexo. Quer dizer que isso é como um pedaço do seu coração? Talvez, sim. O grande sábio interrompeu a reflexão. Nova estratégia sugerida. Sincronização de mana entre hospedeiro e Giratina para criar um ponto de ancoragem dimensional. Sincronização. Tipo, uma fusão temporária. Rimuru perguntou, já sentindo a resposta. Correção. União de fluxos. Risco elevado, mas eficácia provável. Rimuru olhou para a Giratina, que continuava encarando o espectro com olhos flamejantes. Ei, parceiro, confia em mim. Giratina virou a cabeça lentamente. Suas asas se abriram, e uma centelha dourada atravessou seu olhar. Sempre Rimuru sentiu o vínculo entre eles pulsar, mais forte que nunca. Ele fechou seus olhos e deixou sua mana fluir em direção ao dragão. Uma corrente azul partiu de seu núcleo e se entrelaçou com a energia vermelha de Giratina, criando um turbilhão de cores. O ar tremeu. As rachaduras no espaço se iluminaram como constelações, e por um instante a clareira inteira pareceu suspensa entre dois mundos. Um céu estrelado azul e um abismo vermelho espelhado. O eco gritou em desespero, sua forma distorcendo-se como vidro prestes a quebrar. Ele tentou atacar, mas cada movimento era sugado para dentro de um redemoinho que se formava no centro da fusão. Giratina! Rimuru gritou. Agora! Os dois lançaram sua energia combinada em um único ataque. O raio de distorção que atravessou a noite como um cometa, atingindo em cheio o núcleo vermelho no peito do espectro. Boom! A explosão silenciosa engoliu a clareira. Não houve som, apenas um clarão que curvou a realidade ao redor. Quando a luz se dissipou, o lago estava calmo novamente. O céu voltou ao normal, e a lua brilhou serena, refletindo nas águas escuras. O eco havia desaparecido. Rimuru respirou fundo, ou pelo menos tentou, já que um slime não tem pulmões. Seu corpo tremia, exausto. Ah, conseguimos! Ele murmurou, quase sem forças. Parabéns, parceiro! Isso foi incrível! Giratina permaneceu em silêncio. Seu olhar estava fixo no lago, onde uma pequena fagulha vermelha ainda dançava, antes de finalmente se apagar. Ele fechou os olhos, e sua sombra voltou ao normal. Parte de mim aceita este mundo agora. Rimuru sorriu, mesmo sem boca. Que bom ouvir isso. Porque eu não planejo te deixar voltar para aquele vazio sozinho. O dragão inclinou a cabeça levemente, como se um sorriso invisível cruzasse seu rosto. Então, com um movimento suave, tocou a superfície gelatinosa de Rimuru. Obrigado, amigo. A palavra amigo ressoou no coração de Rimuru mais forte que qualquer vitória. Eles não eram apenas aliados de batalha, eram duas almas perdidas que, juntas, haviam encontrado um lar, mesmo em um mundo que não lhes pertencia. O vento soprou levemente, carregando o cheiro fresco da chuva que se aproximava. Rimuru olhou para a floresta ao redor, sentindo a vastidão daquele novo mundo. Bom, acho que está na hora de descobrir que outros segredos essa terra esconde. E desta vez, vamos explorar não só como parceiros, mas como família. Giratina ergueu as asas, a lua refletindo em sua carapaça dourada. Com um rugido baixo que fez as árvores tremerem, ele respondeu. Juntos e assim, sob a luz da lua e o sussurro do vento, os dois partiram para uma nova jornada, levando consigo o poder de dois mundos, e um laço que nem o tempo, nem o espaço poderiam quebrar. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. As sombras de Tempest. A viagem de volta para a cidade de Tempest foi silenciosa. O céu ainda guardava uma coloração violácea, resquício da fenda que havia se aberto na floresta. Rimuru deslizava pelo ar em seu corpo de slime, enquanto Giratina voava logo acima, sua forma humana adulta parcialmente envolta pelas asas de antimatéria. Quando as muralhas da cidade surgiram no horizonte, Rimuru suspirou de alívio. Finalmente em casa. Ele girou o corpo, fazendo um som gelatinoso de satisfação. Espero que ninguém tenha aprontado nada enquanto estávamos fora. Giratina manteve os olhos fixos no horizonte. Sinto uma perturbação.
Algo mudou enquanto estávamos ausentes. Rimuru parou de brincar na mesma hora. Grande sábio, análise do perímetro. Resultado: flutuação incomum de energia mágica detectada nas muralhas. Origem não identificada. O coração, ou núcleo, de Rimuru pulsou em alerta. A cidade em alerta ao pousarem nos portões. Benimaru e Shion já aguardavam. O olhar firme do general revelava preocupação. Lord Rimuru. Benimaru se curvou rapidamente. Um grupo desconhecido foi avistado próximo ao Vale das Sombras. Eles não entraram em confronto, mas algo neles não pertence a este mundo. Rimuru trocou um olhar rápido com Giratina. Outro visitante de fora? Rimuru perguntou, tentando manter a calma. Benimaru assentiu. Eles não parecem hostis, mas a energia é quase a mesma que sentimos durante a anomalia dimensional. O ar em volta de Giratina tremeu levemente, como se o próprio espaço respondesse à menção. Pode ser um chamado. O mundo inverso não aceita perder um fragmento de si. Rimuru franziu, ou pelo menos imaginou franzear, a testa gelatinosa. Não gostei do jeito que isso soa. O Conselho de Tempest. Pouco depois, todos se reuniram na Sala do Trono. Shuna, Soei, Diablo e os principais líderes de Tempest. Giratina manteve-se próximo ao trono, mas a aura ao seu redor fazia até Diablo, o orgulhoso demônio primordial, lançar olhares cautelosos. Rimuru bateu levemente no apoio do trono, chamando atenção. Ok, pessoal, situação é simples. Temos visitantes misteriosos com energia que lembra a fenda dimensional. Soei, informações. Soei surgiu da sombra de um pilar, ajoelhando-se. 3 figuras encapuzadas. Um deles carrega um núcleo de mana que parece vibrar no mesmo padrão que o corpo de Giratina. Um murmúrio percorreu a sala. Giratina estreitou os olhos, as pupilas vermelhas cintilando. Eles vieram me buscar. Rimuru virou-se para o amigo. Buscar você? Por quê? Porque eu não deveria estar aqui. O mundo reverso não tolera deserções. E cada passo que dou neste mundo desestabiliza a fronteira entre os 2 planos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Diablo foi o primeiro a quebrá-lo, com um sorriso quase divertido. Que intrigante, uma guerra entre dimensões. Lord Rimuru, permita-me aniquilá-los antes que se aproximem. Rimuru levantou uma mão de Slim para interrompê-lo. Calma, Diablo. Não sabemos se são inimigos ainda. Giratina desviou o olhar, como se a própria ideia de confronto trouxesse lembranças. Eles não vão negociar. Se vieram, é porque a ordem foi clara. Traga de volta o fragmento perdido. Ou destrua a decisão. Todos olharam para Rimuru. O ar parecia mais pesado a cada segundo. Rimuru respirou fundo, ou simulou isso. Então eles vieram atrás de você. Mas, Giratina, você não é só um fragmento. Você é meu amigo. E ninguém leva meu amigo sem passar por mim. A sala inteira vibrou com a declaração. Giratina ergueu os olhos, surpreso, mas uma chama suave brilhou em seu olhar. Mesmo que isso cause guerra? Se for para proteger quem escolhi como família, então sim. Mas vamos tentar evitar isso primeiro. Soei, localize-os. Quero um encontro controlado. Benimaru, prepare as defesas discretamente. Diablo, se as coisas saírem do controle, você sabe o que fazer. Todos assentiram em uníssono. A noite antes do confronto, mais tarde, na sacada do palácio, Rimuru e Giratina observavam as estrelas. A lua iluminava a cidade tranquila, mas ambos sentiam a tensão do que estava por vir. Ei, parceiro, Rimuru disse suavemente. Se você decidir voltar, eu não vou te impedir. Mas saiba que, se ficar, eu luto ao seu lado. Giratina permaneceu em silêncio por alguns segundos, a brisa noturna balançando suas asas. No meu mundo, não existe algo como escolha. Mas aqui, você me ensinou que posso decidir. Ele virou o rosto, encarando Rimuru. Eu escolho ficar. Rimuru sorriu, seu corpo brilhando em um azul suave. Então, que venham esses mensageiros. Vamos mostrar a eles o que acontece quando mexem com a família de Tempest. As estrelas pareciam cintilar mais forte, como se o universo inteiro tivesse ouvido a promessa.
Fim do capítulo 7. Capítulo 8. Os mensageiros do vazio. Amanhã em Tempest nasceu com o céu cinzento, pesado como chumbo. O vento soprava em rajadas irregulares, trazendo um zumbido grave que fazia as paredes do palácio vibrarem. Não era um clima comum, era um mundo avisando que algo perigoso se aproximava. Rimuru já estava desperto. De seu ponto de observação no topo da muralha, ele podia sentir a distorção do espaço se movendo lentamente na direção da cidade. Giratina estava ao seu lado, na forma humanoide adulta, as asas recolhidas, mas a aura de antimatéria pulsando de maneira instável. Eles estão perto. Rimuru disse, sua voz mental ecoando com firmeza. Soei. Uma sombra surgiu atrás deles, como se a própria escuridão tivesse vida. Confirmado, Lord Rimuru. Soei falou em tom grave. 3 entidades encapuzadas. Estão a apenas 5 quilômetros do portão principal. Nenhum sinal de hostilidade, ainda. Giratina manteve os olhos fixos no horizonte, pupilas vermelhas queimando como brasas. Eles mascaram a hostilidade. Mas eu conheço esse padrão. São caçadores do abismo. Rimuru inclinou a cabeça gelatinosa, curioso. Caçadores do abismo. Tipo, patrulheiros do seu mundo. Não patrulheiros. Executores. Eles vêm para corrigir o que chamam de anomalia viva. Rimuru sentiu seu núcleo pulsar, mas manteve a calma. Então vamos deixar claro que essa anomalia tem amigos. O portão principal de Tempest se abriu lentamente, revelando a planície coberta por uma neblina prateada. No centro, 3 figuras encapuzadas aguardavam em silêncio. Benimaru, Shion, Soei e Diablo tomaram posição ao lado de Rimuru e Giratina. A tensão era tão densa que até os soldados mais experientes mantinham as mãos próximas às armas. O trio avançou alguns passos. O do meio ergueu a cabeça, revelando olhos prateados que brilhavam como luas gêmeas. Fragmento perdido. Sua voz ecoou como se viesse de dentro da própria terra. O Conselho do Abismo exige seu retorno imediato. Giratina permaneceu imóvel, mas a sombra de suas asas começou a se expandir, como se reagisse à presença deles. Não sou mais parte desse conselho. Sua recusa é irrelevante. O executor da esquerda deu um passo à frente. Seu vínculo com este mundo ameaça o equilíbrio dimensional. Se não retornar, será destruído. Diablo soltou uma risada baixa, quase divertida. Que ousadia, entrar em Tempest e ameaçar alguém na frente do nosso Lorde. Rimuru ergueu uma mão para acalmá-lo. Vamos com calma. Sua voz ecoou firme. Giratina tem o direito de escolher onde quer ficar. E, por acaso, ele escolheu ficar aqui. O executor do meio inclinou levemente a cabeça, como se analisasse cada palavra. Escolha é um conceito inexistente no abismo. A permanência do fragmento já gerou uma fissura que cresce a cada ciclo. Se não o levarmos, este mundo sofrerá colisão de reflexo. Rimuru sentiu um arrepio percorrer seu núcleo. Colisão de reflexo. Grande sábio. Análise. Impacto entre 2 dimensões espelhadas. Consequência provável. Destruição parcial de ambas as realidades. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos trocaram olhares tensos. A escolha. Giratina avançou um passo. A sombra de suas asas agora se estendendo até os portões de Tempest. Vocês falam de equilíbrio, mas ignoram o que me fez atravessar. O abismo não é estabilidade, é prisão. Os executores permaneceram impassíveis. Prisão é ordem. Liberdade é caos. Sua existência aqui é uma rachadura que precisa ser fechada. Rimuru moveu-se para ficar ao lado de Giratina. Se é de caos que vocês têm medo, então é melhor começarem a correr. Porque este mundo é feito de escolhas. E a escolha dele foi ficar. As palavras de Rimuru ecoaram pelo campo, carregadas de uma força que fez a própria neblina tremer. Por um momento, os executores hesitaram. Mas então, o do meio ergueu lentamente a mão. A ponta de seus dedos brilhou em vermelho puro, a mesma cor que Rimuru lembrava do eco do mundo inverso. Então que o caos decida.
O primeiro golpe sem aviso, a planície explodiu em um feixe de energia carmesim que atravessou o ar como uma lança. Benimaru ergueu sua katana, liberando uma onda de fogo que desviou o ataque, mas a força do impacto abriu uma cratera sob seus pés. Shion saltou para frente, brandindo sua espada de ogro com um rugido. Ninguém ameaça Lord Rimuru. Mas outro executor ergueu um braço, criando uma barreira translúcida que absorveu o golpe sem esforço. Soei desapareceu nas sombras, tentando um ataque furtivo, mas foi repelido por uma distorção invisível. Diablo riu, seus olhos dourados ardendo de excitação. Finalmente, um desafio digno. Ele ergueu a mão, convocando chamas negras que ondulavam como um mar vivo. Rimuru, porém, gritou: "Ninguém mata ninguém sem minha ordem." O som cortou o campo de batalha, parando aliados e inimigos por um instante. Giratina deu um passo à frente, as asas se abrindo por completo. A energia de antimatéria explodiu em uma onda silenciosa, distorcendo a luz ao redor. "Se querem me levar, terão que atravessar este mundo. E eu não estou sozinho." A sombra de suas asas cobriu Rimuru, como se o próprio espaço fosse parte de seu corpo. Rimuru sentiu o vínculo entre eles brilhar, quente e inquebrável. "Vamos mostrar a eles, parceiro, que Tempest não é só uma cidade. É uma escolha." Os executores se entreolharam, seus olhos prateados faiscando em silêncio. Então, como um só, eles removeram os capuzes. E o verdadeiro rosto do abismo foi revelado. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. O rosto do abismo. A neblina que cobria a planície se desfez lentamente, revelando as feições dos três visitantes. Não eram monstros nem demônios, mas seres de uma beleza perturbadora, como se tivessem sido esculpidos a partir da própria escuridão. Suas peles tinham um tom cinza perolado, quase translúcido, e nos olhos prateados giravam pequenos anéis vermelhos, lembrando miniaturas de buracos negros. Rimuru sentiu seu núcleo pulsar de instinto puro. Esses seres não pareciam apenas fortes, pareciam inevitáveis. O que estava no centro, o líder, inclinou a cabeça levemente. "Eu sou Veirit, primeiro executor do abismo. À minha esquerda está Orres, guardião da fenda. À direita, Lúthien, portadora da voz silenciosa. Somos a força enviada para restaurar o equilíbrio entre o mundo reverso e este plano." Benimaru estreitou os olhos, sua katana ainda erguida. "Restaurar equilíbrio, ou destruir quem atrapalhar?" Veirit não piscou. "Se for necessário, ambos." Giratina avançou um passo. As sombras sob seus pés tremularam como água negra. "Veirit, eu me lembro de você. Era você quem decidia quais mundos podiam viver e quais deveriam ser apagados por um momento." A expressão de Veirit oscilou, não raiva, nem surpresa, mas algo que poderia ser tristeza. "Giratina, ou melhor, fragmento perdido. Você sabe que cada escolha sua alimenta a instabilidade. Cada segundo que permanece aqui aproxima a colisão de reflexo. Se este mundo for engolido, sangue de bilhões cairá sobre nós dois." Rimuru sentiu o ar ficar mais pesado. O grande sábio ecoou em sua mente. Análise parcial. A colisão de reflexo não é uma metáfora. Se as duas dimensões colidirem, a destruição será de 74% da estrutura deste mundo e 52% do abismo. Então vocês querem resolver isso, matando ou sequestrando meu amigo. Rimuru falou, sua voz metal cortando o silêncio. "Desculpa, mas Tempest não negocia ameaças." Orres, o guardião da fenda, ergueu a mão. Um anel de luz cinzenta se abriu no ar, revelando um vislumbre do mundo reverso. Um oceano de sombras líquidas, constelações de energia negativa que giravam como um céu vivo. "Ele pertence a este lugar." Orres murmurou como uma voz que parecia feita de ecos. "Aqui é apenas uma ilusão temporária." Giratina estreitou os olhos. "Eu não pertenço a prisões. Aprendi isso aqui." A primeira investida sem aviso. Lúthien moveu-se. Sua figura desapareceu em um borrão, surgindo atrás de Giratina com uma lâmina feita de puro vazio. Mas antes que o golpe acertasse, uma parede de fogo escarlate se ergueu. Benimaru. "Em Tempest, ninguém toca em nossos aliados sem permissão." A lâmina colidiu com o fogo, explodindo em faíscas de luz cinzenta. O impacto empurrou ambos para trás.
Soei saiu de uma sombra próxima, lançando fios de energia para tentar prender Orres, mas os cabos foram devorados pela fenda de luz antes mesmo de tocar o alvo. Diablo observava a cena com um sorriso quase infantil. Lord Rimuru, está ficando cada vez mais interessante. Rimuru se manteve imóvel, calculando. Grande sábio, análise dos oponentes. Nível estimado, igual ou superior a demônio primordial. Habilidades desconhecidas. Recomendação, priorizar defesa e contenção dimensional. Entendido. O laço que quebra regras. Enquanto os aliados de Tempest seguravam os executores, Giratina se aproximou de Rimuru. Eles não vão parar. Cada golpe deles aproxima a colisão. Se eu lutar, o risco aumenta. Mas se eu for, o vínculo que criamos também pode estabilizar as dimensões. Rimuru encarou os olhos vermelhos do amigo, sentindo a turbulência dentro de si. Você quer voltar? A pergunta soou mais como um soco que como uma dúvida. Não, mas se a minha escolha condenar este mundo, não posso ficar sem pensar. Rimuru tremeu. Ele já havia lutado por seus amigos antes, mas nunca contra uma ameaça que envolvia a própria realidade. Giratina, você me salvou mais vezes do que eu posso contar. Se existe um jeito de estabilizar as dimensões sem perder você, eu vou encontrar. Confie em mim. O olhar de Giratina suavizou por um instante. Sempre há contra-estratégia. O grande sábio interveio. Sugestão: utilizar o vínculo energético entre hospedeiro e Giratina para criar uma âncora dimensional. Risco: exaustão de ambos e possibilidade de atrair a atenção do núcleo do abismo. Rimuru fechou os olhos. Se isso funcionar, podemos impedir a colisão. Probabilidade: 37%, mas aumenta exponencialmente se a energia for mantida. Então 37% é o suficiente. Ele virou-se para os aliados. Benimaru, Soei, Diablo, segurem eles o máximo que puderem. Giratina, vamos tentar algo louco. Giratina abriu as asas, que agora brilhavam em tons de azul e vermelho, respondendo ao chamado. Vamos! O rugido duplo. Rimuru estendeu seu corpo, conectando seu núcleo ao de Giratina. Uma rede de energia começou a se formar entre eles, como teias de luz, envolvendo toda a planície. O ar vibrou. A terra tremeu. As estrelas acima cintilaram como se estivessem prestes a cair. Verit recuou um passo, os olhos prateados brilhando em alerta. O que é isso? Essa técnica não existe em nenhum registro do abismo. Rimuru respondeu com um tom calmo, quase divertido. Bem-vindo à Tempest. Aqui, a gente escreve as próprias regras. Uma explosão de luz azul e preta engoliu o campo, forçando executores e aliados a se protegerem. No centro da tempestade, Rimuru e Giratina rugiram juntos, um som que era ao mesmo tempo humano, dragão e algo além do entendimento. Quando a luz começou a diminuir, uma sensação nova tomou conta de todos. O espaço em volta parecia mais firme. A fenda atrás de Orres tremia, como se estivesse sendo forçada a fechar. Mas a batalha estava longe de terminar. Verit ergueu os braços, o corpo inteiro envolto em um manto de energia cinzenta. Então é assim que escolhem. Muito bem. Que o abismo responda. O chão se abriu em centenas de rachaduras de luz carmesim, e o ar se encheu de gritos distantes, como se todo o mundo reverso tentasse atravessar ao mesmo tempo. A guerra entre mundos havia apenas começado. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. O abismo desperto. O chão tremeu como se um coração gigantesco batesse sob a terra. As rachaduras carmesim se espalharam pela planície, lançando faíscas de energia que subiam ao céu em colunas vivas. O ar tinha gosto metálico, denso, como se a própria realidade estivesse enferrujando. Rimuru manteve a conexão com Giratina, sentindo o núcleo pulsar em sincronia. Era uma sensação paradoxal, força infinita e fraqueza mortal ao mesmo tempo. Cada segundo de fusão apertava seus limites, mas quebrá-la significaria perder a única âncora que ainda segurava aquele mundo. Grande sábio, status da âncora dimensional. Rimuru gritou mentalmente.
Âncora estabilizando 41% da estrutura espacial. Colapso previsto em 4 minutos caso a energia não seja ampliada a 4 minutos. Era tudo o que eles tinham para impedir que o mundo reverso atravessasse completamente. Os executores avançam. Verita avançou primeiro. Suas mãos, agora envoltas em círculos de luz prateada, cortaram o ar em movimentos quase lentos, mas cada gesto rasgava o espaço como lâminas invisíveis. Benimaru interceptou com sua katana em chamas, mas a lâmina se partiu em fragmentos de fogo ao contato. TSC, isso é magia espacial concentrada. Ele rosnou, recuando. Soei tentou prender Orris novamente com fios de sombra, desta vez reforçados por múltiplas camadas de selos, mas a guardiã da fenda simplesmente girou o pulso, e a sombra se transformou em Pro. Diablo, no entanto, sorriu mais largo, os olhos dourados ardendo de prazer. Finalmente, algo digno do meu Lorde. Ele avançou com velocidade demoníaca, suas chamas negras colidindo com as lâminas de Veirit. Cada choque fazia a realidade ranger, como se o mundo inteiro fosse uma corda prestes a arrebentar. O canto da voz silenciosa. Enquanto isso, Lupin abriu a boca. Nenhum som saiu, mas todos sentiram. Uma melodia sem notas, feita de puro vazio, invadiu a mente de cada combatente. As chamas de Benimaru vacilaram. Soei tropeçou, perdendo o equilíbrio. Até Diablo hesitou por um segundo, as chamas oscilando em descompasso. Rimuru sentiu sua consciência ser puxada para um espaço cinzento sem horizonte. Uma voz ecoou dentro de sua mente. Solte o fragmento. Deixe o equilíbrio retornar. Sua luta é inútil. Nada mal. Rimuru resmungou, forçando a mana a circular. Mas você está subestimando a teimosia de Tempest. Ele ativou o Target Acceleration, multiplicando sua velocidade mental, e usou o Multilayer Barrier para expulsar a melodia. As ondas de vazio foram repelidas, deixando uma rachadura de luz azul em volta de seu corpo. Giratina, tá tudo bem aí? Sim, mas a melodia tenta quebrar nossa fusão. Se ela conseguir, a âncora cai, então precisamos acabar com isso rápido. O plano de Rimuru, o grande sábio, entrou em ação. Nova estratégia disponível. Compressão da âncora. Concentrar energia em um único ponto para forçar o fechamento da fenda. Risco. Sobrecarga do núcleo do hospedeiro e do fragmento. Rimuru hesitou por meio segundo. Qual a chance de sobrevivência? Probabilidade de sucesso: 52%. Probabilidade de sobrevivência sem dano crítico: 18%, e já enfrentei piores. Ele olhou para a Giratina. Vamos fazer isso juntos. Giratina sorriu, e suas asas tremeram como uma luz que oscilava entre vermelho e azul. Sempre com pressão dimensional, Rimuru concentrou toda a energia em seu núcleo, sentindo a mana girar como um tornado. Giratina abriu suas asas ao máximo, liberando partículas de antimatéria que se fundiram com a energia azul do Slime. Uma esfera negra começou a se formar entre os dois, pulsando com batidas que lembravam um coração. O espaço ao redor reagiu imediatamente. As rachaduras no chão vibraram, e a fenda atrás de Orris começou a encolher. Eles estão tentando selar o portal. Orris gritou, sua voz ecoando como um trovão. Veirit finalmente demonstrou emoção, uma mistura de surpresa e fúria. Fragmento, você ousa reescrever as leis. Ele disparou em direção ao núcleo da esfera, lâminas de luz cortando tudo em seu caminho. Mas Benimaru e Diablo saltaram ao mesmo tempo, bloqueando a passagem. Não tão rápido. Benimaru rugiu, erguendo uma muralha de chamas escarlates. Esta dança é só para convidados. Diablo sorriu, liberando um mar de chamas negras. Soei reapareceu, selos de sombra envolvendo Veirit por um segundo precioso. Lord Rimuru, agora. O rugido final. Rimuru e Giratina rugiram em uníssono. A esfera negra explodiu em uma onda de luz azul e vermelha, expandindo-se em todas as direções. A fenda gritou, literalmente. Um som profundo e doloroso ecoou pelo ar enquanto as rachaduras carmesim se fechavam uma a uma, como feridas sendo costuradas à força.
Lupin tentou cantar novamente, mas sua voz silenciosa foi engolida pela pressão da âncora. Orris recuou, a luz cinzenta de seu corpo piscando como se estivesse em colapso. Verit soltou um rugido, quebrando os selos de Soei, mas era tarde demais. Com um último clarão, a fenda desapareceu. Silêncio. O vento soprou, carregando consigo o cheiro de ozônio e pedra queimada. Depois da tempestade, os executores estavam de pé, mas enfraquecidos. As marcas de batalha brilhavam em seus corpos prateados, rachaduras que revelavam um brilho avermelhado por dentro. Verit olhou para a giratina, os olhos agora menos hostis. Você conseguiu criar um ponto de equilíbrio, sem destruir nenhum dos mundos. Sua voz soava quase respeitosa. Giratina respirou fundo, as asas retraindo lentamente. Não preciso de prisão para manter ordem. Escolhi ficar, e ainda assim protegi o abismo. Verit baixou a cabeça por um instante. Talvez o conselho precise rever seus dogmas. Mas saiba, o núcleo do abismo não esquecerá isso. Ele fez um gesto para os outros dois. O trio recuou, envolto em uma luz cinzenta que se dissipou no ar como névoa. Um novo horizonte. O silêncio tomou conta da planície. Os guerreiros de Tempest respiraram fundo, aliviados. Rimuru quase desabou, seu corpo tremendo com a sobrecarga. Uf, isso foi perigoso até para mim. Giratina aproximou-se e pousou uma das garras suavemente sobre a superfície azulada do amigo. Mas vencemos juntos. E, por um momento, dois mundos respiraram em harmonia. Rimuru deixou escapar um riso cansado. E, então quer dizer que agora a gente é oficialmente problema interdimensional. Benimaru, ainda ofegante, sorriu. Lord Rimuru, sempre foi. Diabo apenas riu, a chama dourada nos olhos queimando de satisfação. Magnífico. Rimuru olhou para o céu, onde as estrelas começavam a reaparecer, brilhando com uma clareza quase nova. Bom, se o universo está prestando atenção, que ouça bem. Tempest não é só uma cidade. É um lar. E aqui ninguém é prisioneiro de lugar nenhum. Giratina fechou os olhos, deixando o vento noturno acariciar suas asas. Lar, é exatamente isso. E, sob aquele céu recém-selado, Rimuru e Giratina sabiam que a guerra não havia terminado, mas também que haviam escrito uma nova lei, a de que a amizade pode reescrever até mesmo as fronteiras do universo. Fim do capítulo 10. Capítulo 11, Ecos do Abismo. A noite seguinte ao fechamento da fenda trouxe um silêncio estranho. Tempest, que normalmente vibrava com risadas, negociações e o som constante da vida, parecia prender a respiração. Até o vento soprava mais baixo, como se temesse despertar algo que ainda dormia. Rimuru caminhava pela sacada do castelo, olhando para as estrelas. O céu estava mais límpido que nunca, mas pequenas faíscas avermelhadas piscavam entre as constelações, resquícios da energia da fenda. Cada brilho era um lembrete de que o equilíbrio conquistado ainda podia se romper. Atrás dele, passos pesados ressoaram. Era Giratina, em sua forma humanoide adulta. Mesmo nessa forma, sua presença dobrava o ar ao redor. As asas retraídas tremulavam levemente, refletindo a luz das estrelas em tons de azul e vermelho. Você não está descansando? Rimuru perguntou, virando-se com um sorriso cansado. Giratina fitou o horizonte, a voz baixa como um trovão distante. O abismo sussurra. Ele não aceitou a derrota. Sinto os ecos, testando as bordas da âncora. Já imaginava. Rimuru cruzou os braços. O grande sábio disse que a compressão foi apenas um remendo. Se o conselho deles insistir, vão tentar outra abertura. Giratina fechou os olhos, o rosto revelando uma mistura de serenidade e algo mais profundo, talvez preocupação. Eles não desistirão, mas algo mudou. Verit hesitou. Rimuru se lembrou do olhar do executor no fim da batalha. Menos hostil, quase curioso. Talvez haja uma brecha para conversa. Se ao menos a gente tivesse tempo antes da próxima crise. Reunião de emergência na manhã seguinte. O salão principal de Tempest estava lotado. Benimaru, Shuna, Soei, Xion, Diablo e representantes de cada raça se reuniram em torno da mesa. Os rostos revelavam tensão, mas também uma confiança silenciosa na liderança de Rimuru. Benimaru foi o primeiro a falar.
Lord Rimuru, as patrulhas detectaram pequenas distorções espaciais na fronteira oeste. Nada como a fenda anterior, mas o padrão é idêntico. Soei completou. Nossos espiões também relataram o surgimento de um culto desconhecido. Eles falam de um novo amanhecer que unirá dois mundos. Provavelmente adoradores do abismo. Diablo sorriu de forma quase divertida. Interessante, parece que ganhamos fãs. Não é hora de brincar, Diablo. Shio resmungou, cerrando os punhos. Rimuru bateu levemente na mesa para acalmar o grupo. Certo. Primeiro, reforcem as barreiras em todas as fronteiras. Soei, aumente a vigilância no oeste. Benimaru, prepare uma unidade de resposta rápida. E Diablo, nada de provocar o culto. Quero informações, não cadáveres. Diablo fez uma reverência teatral, os olhos brilhando de excitação. Como desejar, meu lorde. O mensageiro. Quando a reunião terminou, Giratina permaneceu em silêncio, os olhos fixos em um ponto vazio da sala. Rimuru percebeu a mudança na aura do amigo. Algum problema? Giratina ergueu lentamente a cabeça. Há alguém vindo. Não é executor. Diferente. Um portador de mensagens. Antes que Rimuru pudesse responder, uma luz cinzenta atravessou o teto e se condensou no meio da sala. Dela surgiu uma figura encapuzada, envolta em mantos que pareciam ser feitos de fumaça líquida. A presença era fria, mas não hostil. Saudações, Lord Rimuru Tempest. E a você, Fragmento Giratina. A voz ecoava como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Eu sou Aelt, mediador entre mundos. Venho em nome do Conselho do Abismo. Benimaru instintivamente ergueu a mão para a espada, mas a figura nem se moveu. Tranquilo, pessoal. Rimuru levantou a mão, olhando fixamente para o visitante. Qual é a mensagem? Aelt inclinou a cabeça, e uma chama cinzenta brilhou sob o capuz. O Conselho reconhece que a fusão forçada falhou. Contudo, eles não podem ignorar a existência de um fragmento fora de seu domínio. Eles propõem um pacto. Giratina estreitou os olhos, a energia em suas asas tremendo. Que tipo de pacto? Uma trégua temporária. Em troca, vocês devem comparecer a um conclave interdimensional dentro de 7 ciclos lunares. Lá, será decidido se o abismo e Tempest podem coexistir, ou se a ruptura é inevitável. O salão mergulhou em silêncio. Rimuru sentiu o peso das palavras ecoando dentro de si. Um conclave significava diplomacia ou uma armadilha, mas recusar poderia ser a faísca de uma nova guerra. Ele respirou fundo. 7 ciclos, Parece que temos uma viagem pela frente. Aelt inclinou a cabeça em sinal de aceitação e se dissolveu em partículas de luz cinzenta. Entre dois mundos. Quando o mensageiro desapareceu, Giratina caminhou até a sacada, o olhar perdido no céu. Eles querem nos medir. Querem saber se amizade é força ou fraqueza. Rimuru se aproximou, colocando a mão no ombro do amigo. Então vamos mostrar que é força. Tempest não vai se ajoelhar. E você, não é mais um prisioneiro do abismo. Giratina olhou para os Lime, uma centelha de algo quase humano brilhando em seus olhos. Juntos, então, sempre. Rimuru sorriu. Enquanto as estrelas piscavam no horizonte, um novo destino se desenhava. Um encontro onde alianças, verdades ocultas e perigos interdimensionais testariam não só o poder de Rimuru e Giratina, mas o próprio significado de equilíbrio entre mundos. Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Preparativos para o conclave. O amanhecer em Tempest veio tingido de cinza, como se o próprio céu estivesse refletindo a tensão que pairava sobre a cidade. Mesmo assim, a rotina da cidade continuava. Comerciantes abriam suas barracas, crianças treinavam técnicas de magia e monstros de diferentes raças circulavam pelas ruas. Mas, por trás dos sorrisos, todos sentiam a mudança, um ar pesado que lembrava a calma antes de uma tempestade. Rimuru observava a movimentação da sacada mais alta do castelo. Os 7 ciclos lunares pareciam muito pouco para preparar o encontro com um conselho que rege dimensões inteiras. Ainda assim, havia algo dentro dele que o impedia de ceder ao medo. Você está inquieto. Giratina aproximou-se em silêncio, as asas recolhidas e os olhos refletindo a luz cinzenta do amanhecer.
É difícil não ficar. Rimuru suspirou. Um conclave interdimensional não é exatamente uma reunião de chá. Giratina ficou em silêncio por alguns segundos, depois murmurou. Eles vão testar mais que nosso poder. Eles vão tentar dividir o que construímos. Então vamos garantir que Tempest esteja mais unida do que nunca. Conselho de guerra. Pouco depois, Rimuru reuniu seus generais na sala principal. Benimaru, Shuna, Soei, Shion, Diablo e representantes de cada raça estavam presentes, além de alguns novos aliados que surgiram após a última batalha. Rimuru iniciou a reunião com firmeza. Vocês já sabem do convite. O conclave será uma chance de diálogo, mas também pode ser uma armadilha. Precisamos preparar defesas e, ao mesmo tempo, mostrar que não buscamos guerra. Benimaru inclinou-se para a frente, os olhos ardendo em chamas rubras. Lord Rimuru, recomendo reforçar a barreira de Tempest antes da viagem. Se o conclave for uma distração, não podemos deixar a cidade vulnerável. Concordo. Soei complementou, sua voz calma. Detectamos mais sinais do chamado culto do novo amanhecer no oeste. Eles podem tentar agir enquanto estivermos fora. Diablo abriu um sorriso fino, quase encantado. Se me permitir, meu lord, posso fazer uma visita discreta a esse culto. Talvez, recolher algumas informações valiosas. Informação, Diablo. Rimuru franziu o olhar. Só informação. Diablo fez uma reverência teatral. Como desejar. Shuna, sempre serena, ergueu a mão. Lord Rimuru, talvez seja prudente levar representantes de diferentes raças para o conclave. Mostrar que Tempest é construída sobre cooperação pode enfraquecer qualquer tentativa de retratá-lo como ameaça. Boa ideia, Shuna. Rimuru sorriu. Quero você, Benimaru, Soei é. Claro, Giratina comigo. Diablo, você fica para proteger a cidade e investigar o culto. Diablo fez uma leve mesura, mas seus olhos dourados cintilaram como uma mistura de orgulho e frustração. O treinamento de Giratina. Nos dias que se seguiram, Giratina começou a treinar com Benimaru e Soei no campo de batalhas de Tempest. Mesmo em sua forma humanoide, sua presença dobrava o ar, criando ventos que distorciam a luz. Benimaru atacava com chamas escarlates. Soei surgia e desaparecia em sombras. Giratina respondia com fendas dimensionais e rajadas de antimatéria controlada. Rimuru observava de longe, analisando cada movimento. Impressionante, murmurou Slim. Ele está ficando mais rápido em manipular o espaço. O grande sábio respondeu dentro de sua mente. Correção. Giratina está refinando a fusão de energia entre o núcleo de Tempest e a antimatéria. Capacidade ofensiva em ascensão de 37% em comparação ao último registro. Nada mal para alguém que quase desmontou a realidade outro dia. De repente, Giratina parou o treinamento e voltou o olhar para o céu. Uma rachadura minúscula, quase invisível, cintilou no ar por um breve instante. Eles estão observando o conselho. Rimuru estreitou os olhos. Ou algo pior. Mas não é hora de medo. Treinemos para que nenhum olhar nos enfraqueça. Sussurros da lua na noite do sexto ciclo lunar. Rimuru não conseguiu dormir. Ele caminhou pelos jardins, iluminados por uma lua pálida, refletindo sobre o que estava por vir. Foi então que uma voz familiar ecoou em sua mente. Rimuru Tempest era um mensageiro a Elt, sua presença fria e serena. O que você quer agora? Rimuru perguntou mentalmente. Um aviso. O conclave não é apenas uma negociação. Há facções dentro do conselho. Algumas querem paz, outras querem o fragmento a qualquer custo. Prepare-se para mais do que palavras, e por que me avisar? Porque nem todo equilíbrio nasce do medo. Alguns de nós desejam mudança. A presença se dissipou antes que Rimuru pudesse responder. O dia da partida ao sétimo ciclo chegou. Os portões de Tempest estavam decorados com bandeiras e runas de proteção. Uma multidão se reuniu para se despedir de seus líderes. Shuna aproximou-se de Rimuru, oferecendo um talismã feito de cristal azul. Para proteção. Ela disse suavemente. Que a luz de Tempest esteja com você. Rimuru aceitou com um sorriso. Obrigado, Shuna. Cuide da cidade.
Giratina surgiu ao seu lado, sua forma humana brilhando sob a luz da lua cheia. Suas asas abriram-se parcialmente, refletindo cores impossíveis. Pronto para atravessar mundos novamente? Rimuru respirou fundo. Pronto. Vamos mostrar para esse conselho que ninguém dita o destino de Tempest. Com um único gesto de Giratina, uma fenda azul e vermelha se abriu no ar, girando em espirais de energia. Rimuru e seu grupo atravessaram a luz, desaparecendo rumo ao desconhecido. Enquanto a fenda se fechava atrás deles, Diablo observava em silêncio, um sorriso sutil se formando. Que o conclave esteja preparado, murmurou ele. Pois Tempest não teme deuses nem abismos. Fim do capítulo 12.